Beleza, moçada das Ciências Médicas, firme, forte e bonito, vamos repor aquela aulinha que a gente perdeu. Renatão aqui na escuta, vendo que a gente vai falar a mesma coisa da penúltima aula nossa. Lembrando que a nossa última aula foi uma aula sobre sistema genital masculino e feminino, não genital, sistema hormonal masculino e feminino, mas demos um pulinho lá no genital também. Fomos lá para o ciclo menstrual, blá, blá, blá. Essa foi a última aula. A penúltima aula nossa, nós falamos sobre genética, cruzamento monohíbrido, passamos por uma série de coisas e acabamos com o sistema BO humano. Então vamos começar de novo com cruzamento monohíbrido e eu quero lembrar umas coisinhas básicas para a gente começar a falar sobre a genética e terminando com a genética do sistema BO. Veja bem, aqui eu quero mostrar para vocês, quero lembrar a vocês que nós temos aqui o par de cromossomos homólogos, lembrando que um cromossomo homólogo veio do papai, outro cromossomo homólogo veio da mamãe. Lembrando também, eles são chamados homólogos porque nos cromossomos homólogos, nós temos os mesmos, lembrando aqui, locus gênicos. Então, um locus gênico é aquele local dos cromossomos homólogos onde se encontram os genes para uma determinada característica. Por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, altura, temperamento. E lembrando também que no mesmo locus gênico nós temos aqui os genes que determinam essa característica. Aqui a gente vai chamar de genes alelos. Lembrando que cada alelo vem de um dos genitores. Um alelo vem do papai, outro alelo vem da mamãe. E a sua característica é dada pela relação entre esses dois alelos. Aqui eu coloquei um alelo azão e aqui eu coloquei um alelo azinho. Vamos lá. Em cima desses alelos, a gente vai discutir quais são as características, quais são as probabilidades da gente herdar um alelo ou outro alelo. Mas antes disso, eu quero lembrar o seguinte. Aqui, para ficar completinho para você, a gente tem os cromossomos homólogos. Lembrando que um homólogo veio do papai, outro homólogo veio da mamãe. Quando nós temos cromossomos homólogos, o indivíduo que possui os cromossomos homólogos, ele é chamado 2N, também conhecido como indivíduo diploide. Quero lembrar-los que diploide significa como os cromossomos estão e não quantos eles são, beleza? Todas as vezes que tivermos cromossomos homólogos e o indivíduo for 2N ou diploide, é um indivíduo que tem os cromossomos aos pares, beleza? Bom, dito isso, a gente fez uma revisãozinha rápida, rasteira e indolor da parte cromossômica da nossa espécie. Só que quando a gente fala de genética, a gente vai começar, eu vou focar aquilo que eu falo sempre com vocês. Meu foco é jugular das ciências médicas, sem encher muita linguiça, sem blá, blá, blá. Vamos entender uma coisinha rápida aqui, então, para a gente começar a fazer os cruzamentos genéticos, respeitando a primeira lei de Mendel. Veja bem, quando eu tenho cromossomos homólogos, esses cromossomos homólogos, eles tendem a ficar pareados durante o processo meiótico. Lembrando que na meiose, uma célula 2N, ela é convertida em célula N após todo o processo meiótico. E vamos lembrar o seguinte, a meiose tem duas divisões. A primeira divisão separa os cromossomos homólogos e a segunda divisão meiótica separa as cromátides irmãs. Falou? Beleza. Agora, olhando para cá. Esse indivíduo aqui, ele possui o gene alelo azão e possui o gene alelo azinho. Esses dois genes, eles vão se separar na formação gamética. Quer dizer o seguinte, moçada, quando o indivíduo diploide, agora eu vou resumir a nossa parada aqui. Eu vou falar que o indivíduo, ele tem um gene azão e ele tem um gene azinho. Esses genes azão e azinho, que estão localizados nos cromossomos homólogos, eles tendem a se separar no processo meiótico. Quer dizer o seguinte, quando ocorre a meiose, eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos e, consequentemente, dos genes alelos. Falou? Quer dizer o seguinte, vem para cá. Quando o indivíduo azão-azinho sofre meiose, a meiose desse indivíduo produz dois tipos de células, dois tipos de gametas. Produz gametas contendo o gene azão e produz gametas contendo o gene azinho. Então, vamos começar com o princípio básico da genética. Quando dois gametas são formados aqui, quando os gametas são formados, eu tenho dois tipos básicos, não são só dois gametas.
beleza? Eu tenho dois tipos de gametas, se eu levar em consideração o alelo azão e o alelo azinho, que se separam na meiose. Essa é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel fala o seguinte, senta que ela vem a história. Fala o seguinte, cada caractere é determinado por um par de fatores que se separam na formação gamética, ou seja, cada característica que nós temos ela é determinada por um par de alelos que vão se separar para produzir gametas. E aí eu tenho uma coisa para a gente conversar. Todas as vezes que eu falar de alelos com vocês, eu estou falando do azão ou do azinho. Alelos, azão, azinho, é o que a gente chama de genótipo. A expressão do genótipo é o que eu chamo de fenótipo. Beleza? Então, o fenótipo é aquilo que eu vejo. O fenótipo é a expressão dos genes alelos que se encontram no mesmo locus gênico. Belezinha? Um exemplo clássico disso aqui, eu vou te mostrar aqui, gurinha mesmo. Mas primeiro eu quero que você entenda quais são os gametas produzidos. Vem para cá. Quando o indivíduo azão-azinho sofre meiose, ele vai produzir metade dos gametas contendo o gene azão e a outra metade dos gametas contendo o gene azinho. Vem cá comigo. Então, metade desses gametas vai ter o gene azão e a outra metade vai ter o gene azinho. Quer dizer o seguinte, o indivíduo que tem o genótipo azão-azinho, ele produz, depois da meiose, dois tipos de gametas. Gametas com gene azão e gametas com gene azinho. Falei. Então, se o cara é azão-azinho, metade dos gametas dele vai ter o gene azão e a outra metade azinho, que vão ter possibilidades de fecundar outros gametas. Fechou? Atenção, então. Quando nós pensamos nessa unidade gamética, nessa estruturação, eu vou mostrar para vocês, como eu sempre falo, eu vou direto na jugular do problema, no problema do jugular. Eu vou direto na jugular do problema. Quer dizer o seguinte, sem encher muito linguiça, vamos pensar o que é um cruzamento monohíbrido. Quando Mendel postulou as suas ideias, quando Mendel escreveu o brilhantismo da genética dele, ele fazia cruzamentos envolvendo apenas uma característica. Por exemplo, cor, altura, espessura, textura, isso aí tudo ele usava em sementes de ervilhas. Sementes de ervilhas é a planta da ervilha mesmo, né? Mas, enfim, ele usava apenas uma característica por vez, e é isso que a gente vai conversar aqui agora. Quando eu cruzo usando apenas um tipo de característica, eu chamo esse cruzamento de cruzamento monohíbrido, observando apenas um padrão de característica, pelo, cor, tamanho, e aí vai. Nesse caso, eu vou usar um termo, uma coisa bem prática aqui, que são a cor das cobaias, beleza? Vou pensar o seguinte, eu tenho um gene azão, um determinado grupo de cobaias, que determina pelo preto no animal. Eu tenho um gene azinho, que no mesmo tipo de cobaias determina pelo branco. Vamos usar essas cores aqui, que são cores mais fáceis de falar. Beleza. Atenção, quando o bicho, eu já te falei, que o azão determina pelo preto, o azinho determina pelo branco. Então, o azão, eu vou chamar isso aqui de gene dominante. Lembrando, meninos, que o gene dominante, para que ele se expresse, eu preciso de apenas uma cópia dele no locus gênico. Lembrando que o locus gênico de um ser diploide, ele tem dois alelos. Para que o alelo dominante se manifeste, eu preciso de apenas um dele. Quer dizer, se o bicho for azão-azão ou azão-azinho, ele vai ter a cor determinada pelo gene azão, que no caso aqui seria a cor preta. Beleza? Aí eu te conto que o gene azinho eu vou chamar de gene recessivo. O gene recessivo, para que ele se expresse, ele tem que estar em dose dupla no mesmo locus gênico. Então, tecnicamente falando, para que o indivíduo seja branco, ele tem que ter dois genes azinhos naquele locus gênico. Fechou? Beleza. Aí vem outra coisa importante. Se eu pensar em azão e azinho, a gente já sabe que azão e azinho compõem o genótipo do bicho. Mas quando eu penso no que o genótipo faz, ou seja, no pelo preto e no pelo branco, eu tenho o que eu chamo de fenótipo. Muita atenção aqui agora, rapaziada. O fenótipo, ele é influenciado pelo ambiente. Então, o fenótipo é o genótipo mais o ambiente onde o indivíduo está. Fechou? Daí o detalhe é o seguinte. Ao longo da nossa vida, o nosso genótipo é constante, mas o nosso fenótipo pode mudar.
Porque o fenótipo é o genótipo mais a influência ambiental. Tranquilo, moçada? Agora, olha para mim. Vamos ao que interessa, então. Gene dominante, gene recessivo, genótipo, fenótipo. No gene dominante, por exemplo, para o indivíduo ser da cor preta, para o indivíduo ser preto, eu posso ter um indivíduo azão ou azão-azinho. Para o indivíduo ser branco, eu só posso ter um genótipo que é azinho-azinho. Daí, eu vou pular para uma coisinha que é importante que a gente saiba. Quando eu falo de dois genes iguais, ocupando o mesmo locus gênico, ou seja, azão-azão ou azão-azinho, eu chamo essa conformação alélica aqui de indivíduo homozigoto. Mas, quando eu tenho dois genes diferentes, dois alelos diferentes, ocupando o mesmo locus gênico, eu chamo isso aqui de indivíduo hétero de diferente, zigoto. Beleza? Dito isso, a gente vai começar o padrão gênico, que é muito importante para a nossa prova de vestibular, e que eu sempre falo, tanto aqui quanto no ensino superior, que, efetivamente, se você não sabe fazer cruzamento monohíbrido, a genética foi toda avacalhada. Beleza? Vamos nessa, então. Presta atenção aqui para mim, o que vai acontecer. Veja bem, isso aqui eu preparei o lombo de vocês para que a gente comece a fazer determinados cruzamentos. É aquilo que eu falei em sala de aula com vocês. Eu vou te ensinar 3 formas de fazer isso aqui. A gente não vai usar nenhuma das 3 na prova, nós vamos fazer de cabeça. Beleza? Olha para cá. Vou imaginar o seguinte. Um indivíduo azão, aqui tem outro azão. Ele cruzou com o indivíduo, um indivíduo azão-azinho, cruzou com o indivíduo azão-azinho. Daí, a minha pergunta é a seguinte, o que acontece desse cruzamento aqui? Meninos, isso aqui é a base de todo o conhecimento genético, qualquer coisa da genética que a gente conversar, eu vou precisar disso aqui. Então, dá uma sacada no quadro, dá uma cubada no quadro, que eu vou precisar disso aqui para a gente falar disso aqui. Beleza? Vamos pensar o seguinte, na genética, eu não tenho possibilidades viáveis, 100% de chance, quase que nunca, mas eu tenho possibilidades. Beleza? Quais são essas possibilidades que a gente vai discutir aqui agora? Veja bem, quando eu penso na genética moderna, a gente tem que saber o seguinte, aqui eu tenho cromossomos homólogos, e o gene azão e o gene azinho, eles se separam para produzir gametas. Eu vou usar exatamente isso aqui. Veja bem, esse indivíduo aqui, azão-azinho, ele produz metade dos seus gametas azão e produz metade dos seus gametas azinho. Metade azão, metade azinho. Esse indivíduo, ele está cruzando com outro indivíduo azão-azinho. Quer dizer o seguinte, moçada, aqui eu vou ter metade dos gametas azão, e igualmente falando, eu vou ter também metade dos gametas azinho. Aí vem um detalhe importante. Veja bem, muito tranquilo isso aqui, é muito fácil esse negócio. Suponhamos que esse aqui seja o indivíduo macho e essa aqui seja o indivíduo fêmea. Se esse macho produzir um espermatozoide azão, esse espermatozoide ele pode tanto fecundar um óvulo azão, como ele pode fecundar um óvulo azinho. Beleza? Isso quer dizer que, se esse espermatozoide fecundar um óvulo azão, o filhote vai ser azão. Beleza? Se esse espermatozoide fecundar o óvulo azinho, o filhote vai ser azão. São possibilidades de fecundação. Beleza? Aqui são possibilidades que a gente está trabalhando quando eu tenho esses dois indivíduos aqui se cruzando. Isso aqui a gente chama de cruzamento monohíbrido, porque eu estou observando apenas um tipo de característica entre indivíduos heterozigotos. Beleza? Se eu sei tirar os gametas aqui, mel na chupeta. Então, olha para mim. Aqui eu tenho a primeira possibilidade do gameta azão fecundar o gameta azão e do gameta azão fecundar o gametazinho. Essa é uma possibilidade, essa aqui é outra. Mas eu também tenho a possibilidade do gameta azinho fecundar o azão. Um espermatozoide azinho fecundou o óvulo azão. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter um filhote que tem um genótipo azinho. A outra possibilidade é do gametazinho fecundar o gametazinho. Se isso aqui ocorre, eu vou ter efetivamente um filhote azinho.
Então, aqui são as possibilidades genotípicas que eu tenho quando dois indivíduos heterozigotos se cruzam. Dois indivíduos monoheterozigotos se cruzam. Cruzamento monohíbrido entre heterozigotos. O que eu tenho aqui? Olhando para cá agora, sem piscar. Eu tenho uma possibilidade em 4 possíveis de aparecer um indivíduo azão-azão. Beleza? Eu tenho também 2 possibilidades, 1, 2, em 4 possíveis de aparecer indivíduos azão-azinho. E eu tenho também uma possibilidade em 4 possíveis de aparecer um indivíduo azinho-azinho. Cruzamento monohíbrido entre heterozigotos. O que eu tenho aqui é a minha proporção. Isso aqui é a minha proporção genotípica. Ou seja, todos os genótipos que eu espero de um cruzamento entre azão e azinho. Fechou? Isso aqui eu vou achar sempre que eu fizer um cruzamento monohíbrido entre heterozigotos, usando essa proporçãozinha aqui. Essa proporção genotípica, eu posso extrapolar para uma proporção de 1 para 2 para 1. Esse 1 aqui, indivíduos homozigotos dominantes. Esse 2, indivíduos heterozigotos. E esse 1 aqui, indivíduos homozigotos recessivos. Neste caso, eu tenho um padrão onde o gene azão domina completamente o gene azinho. Beleza? Aí vem para cá. Isso aqui é minha proporção genotípica. São os genótipos possíveis que eu espero quando eu cruzo esses indivíduos. Será que eu posso extrapolar isso para uma proporção fenotípica? Quantos são os indivíduos com fenótipos diferentes que eu tenho aqui nesse cruzamento? Dá uma olhadinha aqui. Esse indivíduo tem um azão. Ele tem pelo preto. Esse indivíduo tem um azão também, tem pelo preto. Então, tecnicamente falando, dessa proporção aqui, ó, eu vou extrapolar para outra proporção. Eu tenho 3 indivíduos em 4, 3 indivíduos que possuem um gene azão, que tem pelo preto. Então, 3 indivíduos pretos aqui. Eu tenho um indivíduo em 4 que tem apenas azinho, azinho. Ou seja, no locus gênico eu tenho os 2 genes recessivos. Se o gene recessivo está em dose dupla, quer dizer que o bicho vai ser branco, porque a cor branca é recessiva em relação ao preto. Fechou? Quer dizer o seguinte, eu não tenho nenhum gene para cor preta ali. Então, eu tenho aqui um indivíduo em 4 com pelos brancos. Nessa proporção aqui, eu tenho uma proporção fenotípica. O que é o fenótipo? É a expressão do genótipo. Então, o fenótipo é a cor preta e branca dessa cobaia que eu estou usando para o cruzamento. Beleza? O que acontece? Esses indivíduos pretos aqui, eles compõem 3 indivíduos para cada um indivíduo branco desse cruzamento. Beleza? Nisso aqui, a gente fez o que a gente chama de cruzamento monohíbrido, seguindo a primeira lei de Mendel. Beleza, rapaziada? Tecnicamente falando, esse quadrinho, ele é a base da genética para a gente entender direitinho como é que acontecem os processos genéticos. Então, vamos lá de novo. Gene dominante, gene recessivo. Fenótipo, genótipo. Cruzamento monohíbrido entre indivíduos heterozigotos. Sempre que eu tiver um cruzamento monohíbrido entre indivíduos heterozigotos, onde eu tenho um quadro de dominância completa, ou seja, o azão domina o azinho, eu vou ter uma proporção de 1 azão-azão, para 2, azão-azinho, para 1, azinho-azinho. Isso genotípica. Então, a proporção genotípica desse cruzamento é 1 para 2 para 1. A proporção fenotípica fica 3 indivíduos pretos, 3 indivíduos que podem receber o gene dominante, para cada um indivíduo que pode receber o gene recessivo. Aí você pergunta, isso quer dizer que toda vez que esses dois se cruzarem vai dar isso? Não, gente. Cada vez que eles se cruzarem, existe a chance de um homozigoto dominante, 2 heterozigotos, para cada um homozigoto recessivo. E existe a chance de aparecerem 3 indivíduos com a característica dominante, caso seja um caso de dominância completa, para uma chance de aparecer um indivíduo homozigoto recessivo. Beleza? Questãozinha batida de genética é assim, ó. Teve o cruzamento. Aí o primeiro filhote nasceu assim. O segundo filhote nasceu assim. O terceiro nasceu assim. Aí vem a pergunta: qual a chance do quarto nascer assim? Ô, gente, a chance do quarto nascer daquele jeito não é 100%, é 25%. Por quê? Porque todas as vezes que esses 2 bonitinhos aqui se cruzarem, as possibilidades são as mesmas de nascimento. Fechou?
Beleza? Olhei isso aqui, olhei o quadrinho, dando um tempinho para você tirar um print do quadro, olhei o quadrinho, não tem como errar mais questões de genética envolvendo cruzamentos. Fechou? Vou voltar para cá e aqui eu vou apagar o quadro para a gente conversar de outra coisinha relacionada à genética. Tranquilo? Deixa eu apagar isso aqui. Só um minutinho que o apagador tá por aí. Achei. Meninos, print do quadro. Beleza. Estou apagando para a gente conversar de umas coisinhas. Lembrando que é aquilo que eu falo sempre com vocês nas nossas aulas. Se eu falei de uma coisinha, eu vou colocar mais outras coisinhas um pouco mais complexas para a gente discutir. Enquanto eu apago o quadro, você pode ouvir uma musiquinha, tudo tranquilo. Bom, atenção, atenção, atenção agora. Nem sempre as características genéticas elas seguem o padrão de dominância completa. Na verdade, a minoria dessas características é que segue esse padrão de dominância completa. Na maioria das vezes, a gente tem genes que ao se encontrarem no mesmo locus gênicos, eles se manifestam em dose dupla, e essa manifestação ela pode gerar fenótipos distintos. Tranquilo? Aquela proporção fenotípica de 3:1, ela nem sempre é observada na maioria dos casos. E aí, a gente cai num quadro que eu preciso muito da atenção de vocês aqui, que eu vou embicar disso aqui para sistema BO, daqui a pouquinho, beleza? A gente chega num quadro de ausência de dominância. Veja bem, na ausência de dominância, acontece que eu tenho indivíduos homozigotos e eu tenho indivíduos heterozigotos. Tecnicamente falando, os homozigotos, eles vão ter fenótipos distintos. Mas o heterozigoto, ele poderia ter o fenótipo de um dos homozigotos caso eu tivesse um gene dominante. Te explico. O gene azão determina a cor preta. O gene azinho determina a cor branca. Então, o cara que é azão, azão, ele é preto. O cara que é azinho, azinho, ele é branco. Beleza? Mas o cara que é azão, azinho, ele seria o quê? Cinza? Não. Tecnicamente, ele seria preto. Por quê? Porque o gene azão domina o azinho. Sempre que eu representar os genes alelos com uma letra maiúscula e uma letra minúscula, eu estou falando indiretamente que o gene azão é dominante, o gene azinho é recessivo. Beleza? Só que eu tenho um quadro chamado ausência de dominância. O que seria a ausência de dominância? Eu tenho um indivíduo homozigoto e um indivíduo homozigoto que tem os fenótipos distintos. Mas o heterozigoto, ele não vai ter o fenótipo nem de um, nem de outro. Ele vai ter um fenótipo ou intermediário ou a mistura dos dois. Beleza? Como que isso aí acontece? Na ausência de dominância, eu tenho um padrão de dominância chamado dominância incompleta. No caso da dominância incompleta, existe uma flor muito estudada na genética chamada flor maravilha. É uma flor que a gente usa como exemplo um monte de coisa porque é facinho de entender. Beleza? Na flor maravilha, veja bem. Na flor maravilha, eu tenho três cores. Três cores. Eu tenho plantas, eu tenho flores vermelhas. Eu tenho uma flor vermelha. Eu tenho uma flor branca. E eu tenho um indivíduo rosa. Vou te contar uma coisinha, você me fala o que você acha. Na Flor Maravilha, os indivíduos de cor vermelha, de pétalas vermelhas, eles têm um genótipo muito específico. Eles têm um genótipo PV, PV. Por que eu não coloco Pzão, Pzinho? Se eu não coloquei Pzão, Pzinho, se eu não coloquei Vzão, Vzinho, quer dizer que eu não tenho genes dominantes nem recessivos aqui. Belezinha? A flor de cor branca, as plantas de cor branca, elas têm um genótipo PB, PB. Quer dizer o seguinte, flores vermelhas são homozigotas e flores brancas são homozigotas também. Daí eu vou te contar uma coisa para a gente já discutir um negócio sobre proporções aqui. Sempre que eu cruzo uma flor vermelha com uma flor branca, todo mundo já percebeu que quando eu cruzo dois heterozigotos, eu vou ter uma prole, eu vou chamar isso aqui de geração P, ou geração parental.
A prole eu vou chamar de F1, que é a primeira geração filial, digamos assim. Eu vou ter uma geração filial que vai ter um gene PV e um gene PB no mesmo locus gênico. Então, quer dizer o seguinte, se eu cruzar isso com isso, 100% dos filhos, 100% da prole, vai ser assim. Então, eu vou ter 100% dos indivíduos com esse genótipo. Tranquilo? Agora, vamos ver uma coisinha aqui. Cruzei vermelha com branca, 100% assim. Essa flor aqui, eu vou chamar de flor rosa. Então, toda flor maravilha com pétalas rosa é um indivíduo heterozigoto. Beleza? Mas heterozigoto como? Ele vai ter um gene para a cor vermelha e um gene para a cor branca. Esses dois genes, quando eles se encontram juntos, eu vou ter o intermédio da expressão deles. Exemplo clássico. Quando você sai na escala policromática do vermelho para o branco, no meio do caminho tem um rosa. É como se eu misturasse cor vermelha e rosa. Por isso que chama dominância incompleta. Beleza? Olhou? Então, toda planta de flor maravilha rosa, ela vai ter um genótipo só, que é o genótipo PV-PB. Vai ser o heterozigoto da parada. Beleza? Eu não chamo agora mais de genes dominantes ou recessivos, eu chamo de genes complementares. Fechou? Aí, ó, isso quer dizer o quê? Quando eu cruzo branco com vermelho ou vermelho com branco, eu sempre vou ter rosa. Mas e se eu cruzar rosa com rosa? Que negócio que fica? Vou te mostrar aqui. Quando eu cruzo o indivíduo rosa com o indivíduo rosa, vamos lá. Eu vou cruzar PB, PV. Mentira, deixa eu fazer um negócio mais bonitinho aqui, com cores, para você observar mais de pronto. Se eu cruzar um indivíduo rosa com outro indivíduo rosa. Isso aqui é o genótipo dos indivíduos rosas. Se você aprendeu direitinho a primeira parte da nossa aula, você está percebendo que isso aqui é um cruzamento monohíbrido entre indivíduos heterozigotos, beleza? Se você guardou direitinho as proporções que eu espero aqui, eu já vou de cara descascando essas proporções, beleza? Sempre que eu cruzo, sempre que eu faço um cruzamento monohíbrido entre heterozigotos, e aqui eu tenho um cruzamento monohíbrido entre heterozigotos, eu tenho uma proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Lembra? Esse 1 aqui é um indivíduo homozigoto, esse 2 é o heterozigoto, esse aqui é o homozigoto. Então, vou escrever aqui, ó. 1 aqui, o indivíduo homozigoto, vou colocar aqui. Eu vou ter uma chance de um indivíduo PV, um homozigoto, no caso aqui ele seria o vermelho. Eu vou ter uma chance de um indivíduo PB. Vai lá naquela proporção que eu te mostrei para você entender o que é isso aqui. E aí, eu tenho duas chances de indivíduos heterozigotos. Então, eu vou ter duas chances de um indivíduo PV e outro indivíduo PB. Isso é a minha proporção genotípica esperado quando eu faço um cruzamento monohíbrido entre heterozigotos. Você já viu que lá atrás a gente descobriu que eu teria 1 de azão a azão, 2 de azão a azinho, 1 de azinho a azinho. Não é mesmo? Beleza. Só que tem um detalhe. Lá no azão azinho, quando eu falo azão e azinho, o azão domina o azinho. Dominância completa. Quer dizer que, fenotipicamente falando, azão e azão azinho é a mesma coisa. Tranquilo? Vamos ver se isso acontece aqui? Veja bem. Essa aqui é uma proporção de 1/4 para 2/4 para 1/4. Ou seja, 1 para 2 para 1. Beleza. Isso aqui é a proporção genotípica. Mas e a minha proporção fenotípica aqui? Como é que será que fica? Lá atrás, quando eu tenho azão-azinho, o azão-azão tem o mesmo fenótipo que azão-azinho. Então, tanto azão-azão quanto azão-azinho são iguais. Será que aqui é igual? Veja bem. Indivíduo vermelho, homozigoto. Indivíduo branco, homozigoto. Indivíduo rosa, heterozigoto. Então, quando eu cruzo dois rosas, eu tenho uma proporção, eu espero que apareça um vermelho para cada 2 rosas, para cada 1 branco. Então, a minha proporção fenotípica, ela vai ficar 1/4 de indivíduos com pétalas vermelhas, 1/4 de indivíduos vermelhos, para cada 2/4 de indivíduos rosa, para cada 1/4 de indivíduos brancos.
Isso quer dizer o quê, moçada? Que a minha proporção genotípica, num quadro de ausência de dominância, ela vai ficar 1 para 2 para 1 também. Então, quando eu tenho ausência de dominância, a proporção genotípica é igual à fenotípica. Sacaram? Por quê? Porque o indivíduo heterozigoto, ele tem um fenótipo diferente dos homozigotos. Entenderam? Isso aqui, então, me dá um quadro fenotípico de 1 para 2 para 1. Fechou, moçada? Entenderam isso aqui? Ou seja, nessa ausência de dominância, na ausência de dominância, num quadro de dominância incompleta, eu tenho as proporções genotípicas e fenotípicas iguais. E agora eu vou pular numa coisinha que eu preciso muito para conversar com vocês daqui a pouquinho sobre genética do sistema BO. Veja bem, além da dominância incompleta, eu tenho um negócio, quando eu tenho ausência de dominância, chamada codominância. O que seria uma codominância? Eu vou ter genes que, quando eles se manifestam em dose no indivíduo heterozigoto, eu vou ter a expressão dos dois. Aqui eu tenho uma dominância incompleta, por quê? Porque é como se o gene para vermelho e para branco se manifestasse ao mesmo tempo e eu misturasse as duas cores. Na codominância, isso não ocorre. Na codominância, ocorre quando um gene se manifesta e o outro se manifesta também. Vou te dar um exemplo clássico. Em bovinos, eu tenho animais. Em bovinos, eu tenho animais vermelhos. Em determinada raça de bovino, eu tenho animal vermelho. Eu tenho um animal branco. E eu tenho um animal chamado ruão. O que seria isso? O bicho vermelho, o pelo dele é vermelhinho. Beleza? O bicho branco, o pelo dele é branco. Já o bicho ruão, que é o cruzamento de vermelho com branco, ele tem os dois pelos. Ele tem o pelo branco e tem o pelo vermelho. Aí vem o detalhe. O bicho que é vermelho, ele tem dois genes para cor vermelha. CV, cor vermelha. O bicho que é branco, ele tem dois genes para cor branca. CB. Já o bicho que é ruão, ele sempre é filho de um vermelho com branco. E aí o que acontece? No ruão, eu tenho o gene para a cor branca, cor do pelo branca, e o gene para a cor do pelo vermelha. É a mesma coisa que a gente acabou de ver aqui. Porém, quando o bicho é ruão, o gene para a cor branca se expressa e o gene para a cor vermelho também se expressa. Então, vou ter pelos brancos e vermelhos. Nesse caso, eu tenho um padrão gênico chamado codominância gênica, que é diferente da dominância incompleta, porque na codominância os dois genes se expressam. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, aqui, a pergunta é, né? Se eu quisesse cruzar dois bichos, usar o fenótipo para cruzar dois bichos, quais bichos eu cruzaria para ter as três cores diferentes dos filhotes? Falei 4. As três cores diferentes do filhote. Eu cruzaria um bicho ruão com outro bicho ruão. Quer dizer o quê? Eu vou fazer dois cruzamentos, eu vou fazer um cruzamento monohíbrido entre heterozigotos, que a gente já sabe qual que é a proporção, né? Então, vamos só treinar isso aqui? Se eu cruzar um ruão, CV. Se eu cruzar um ruão, CV, com outro ruão, CB. Você vê? O que eu tenho aqui? Você já sabe quais são as proporções esperadas no cruzamento monohíbrido entre heterozigotos. Quais são as proporções? Um indivíduo em 4 homozigoto, mais 2 indivíduos em 4 heterozigotos, mais um indivíduo em 4 homozigoto também. Então, aqui eu tenho uma proporção de 1 para 2 para 1. Nesse caso, eu tenho a proporção genotípica. Qual que seria a proporção fenotípica? Eu espero um indivíduo branco para cada 2 indivíduos ruão, ou ruões, não sei, para cada um indivíduo vermelho. É exatamente igual isso aqui, ó. Só que o heterozigoto ele vai ter as duas características simultaneamente, caracterizando um quadro de codominância gênica. Eu vou pegar essa codominância gênica para a gente começar a falar sobre o sistema BO humano. Belezinha? Print do quadro. Enquanto eu pego o apagador para apagar isso aqui para a gente começar a falar de sistema BO humano. Beleza? Deixa eu pegar o apagador aqui.
Outro minutinho para você dar uma cubada no quadro. Beleza? Agora eu vou apagar. Nesse momento, podemos ouvir uma musiquinha aí, enquanto eu apago o quadro. Não vai demorar, vai ser rápido e indolor. Bom, dito isso, a gente falou sobre cruzamento monohíbrido entre heterozigotos, nós falamos sobre ausência de dominância. Eu vou fazer uma coisinha aqui, só para te deixar lembrado, não que você vai usar isso aqui, você vai ter que fazer de cabeça as coisas, mas eu vou só deixar uma coisinha aqui para a gente entender umas coisinhas, beleza? Quando a gente cruza indivíduos azão azinho com indivíduos azão azinho, tem um famoso quadradinho de Punnett, quadrado de Punnett, que é um quadradinho que a gente usa para fazer questão de genética, quando eu não sei fazer questões de genética, mas você sabe fazer. Mas eu vou abrir aqui só para desencargo de consciência. Suponhamos que eu tenho um cruzamento entre dois indivíduos. Então, eu estou cruzando indivíduos azão azinho com indivíduos azão azinho. Como é que eu vou executar isso aqui? Tem gente que gosta disso. Eu não curto muito, não. Bom, eu vou colocar aqui na horizontal os gametas produzidos por um indivíduo. Eu vou colocar aqui na vertical os gametas produzidos pelo outro indivíduo. Belezinha? Isso aqui vai gerar um quadradinho de cruzamento monohíbrido entre heterozigotos. Vou deixar ele aqui, porque eu vou precisar daqui a pouquinho de algumas proporções aqui. Isso aqui pode me ajudar em alguma coisa. Beleza? Então, aqui, eu fiz um quadradinho, que é o quadrado básico da genética. Vamos lá. Se esse gameta fecundar esse, eu vou ter um indivíduo azão, azinho. Se esse fecundar esse, eu vou ter um indivíduo azão, azinho. Aqui é azão, azão, tá? Se esse fecundar esse, eu vou ter um indivíduo azão, azinho. Se esse fecundar esse, eu vou ter um indivíduo azinho, azinho. Isso aqui são todas as proporções genotípicas esperadas do cruzamento monohíbrido entre heterozigotos. Babinha demais isso aqui, né? Daqui, eu vou pular para a proporção de 1 para 2 para 1. Isso aqui é a minha proporção genotípica. E uma proporção de 3 para 1. Isso aqui vai ser a minha proporção fenotípica. Vou deixar isso aqui para eu começar a falar um pouquinho de ABO para vocês, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de sistema ABO humano, meninos, sistema ABO envolve sistema sanguíneo. E para a gente falar de sangue, eu vou ter que falar para vocês de umas coisinhas mais delicadas em relação à célula, belezinha? Quer dizer o seguinte, veja bem, quando eu falo de sistema ABO, o locus gênico para o sistema ABO se localiza no cromossomo número 8. Beleza? Então, lá no locus gênico, atenção, que eu vou usar isso aqui, como vocês sabem, segura na cadeira aí, para te falar de outra coisinha. Aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, e aqui eu tenho um determinado locus gênico. A gente sabe, então, que os locus gênicos são os locais dos cromossomos homólogos, onde a gente encontra os genes alelos. Aqui eu tenho um locus gênico, beleza? Bem, veja bem. Nesse locus gênico aqui, especificamente, eu tenho 3 genes alelos que podem ocupar esse locus gênico. Eu tenho o gene IA, eu tenho o gene IB e eu tenho o gene Izinho. Quer dizer o seguinte, eu tenho mais de 2 possibilidades alélicas para ocupar o mesmo locus gênico. Isso quer dizer que eu não tenho mais CB, CV, azão, azinho. Eu tenho IA, IB, Izinho. Isso aqui a gente chama na genética de alelos múltiplos ou polialelia. Beleza? O que é isso? É quando eu tenho mais de 2 possibilidades alélicas para ocupar o mesmo locus gênico. E eu quero lembrar vocês uma coisinha. Olha aqui, eu coloquei aqui IA e B. Eu não coloquei azão, bezão. Quer dizer o seguinte, entre IA e B não existe dominância. Beleza? Aqui eu já coloquei um izinho. Quer dizer que os dois aqui dominam o izinho. Então, vou colocar um esqueminha aqui, babinha, para a gente lembrar umas coisas, tá? IA e IB são genes codominantes. IA e IB dominam o izinho.
Então, naquele local aqui, naquele locus gênico, eu tenho genes que podem ocupar o mesmo, sendo codominantes e sendo com dominância completa. Beleza? Quer dizer o quê? Se eu tiver o gene IA e IB no mesmo locus, o cara vai ter A e B. Não sei o que é A e o que é B, mas ele vai ter A e B. Se eu tiver o gene IA e Izinho, o IA domina o Izinho. E o IB domina o Izinho também. Fechou? Então, aqui, nesse locus gênico, eu posso ter tanto qualquer um dos três aqui, qualquer conformação alélica ali é bem-vinda. Belezinha? Presta atenção aqui, então. O que acontece? Quando a gente pensa nessa conformação aqui, muita atenção. Todas as vezes que você faz um exame de sangue para descobrir seu tipo sanguíneo, eu pego 2 gotas do seu sangue, em relação ao sistema BO, somente ao sistema BO, coloco numa lâmina, e aí eu pingo uma coisinha chamada antígeno, anti-A e anti-B nessa lâmina. Ao pingar isso, eu vou ver se você é sangue A, B, AB ou O. Eu vi a expressão dos seus genes. Então, ser sangue tipo A é fenótipo. Ser sangue tipo B também é fenótipo. Vamos ver aqui? Veja bem. Quando a gente pensa nessa conformação alélica, eu preciso entender quem são os fenótipos e quem são os possíveis genótipos. Veja bem, quando o cara é sangue tipo A, eu tenho para o cara, deixa eu colocar de corzinha diferente para ficar mais bonitinho. Quando o cara é sangue tipo A, genotipicamente, o que aceita tipo A? Lembra que eu te falei que o gene IA determina A? E o gene IA, ele pode se encontrar em homozigose ou o gene IA pode estar junto do genezinho. Lembra que eu te contei aqui, ó, IA e B são codominantes, mas IA e B dominam o Izinho. Então, aqui eu tenho uma conformação genotípica para o cara que é sangue tipo A. Beleza? O cara que é sangue tipo B, ele, obviamente, vai ter que ter o gene IB, ou em homozigose, ou IB Izinho. Atenção, se o cara tem IB, não necessariamente ele vai ser só do sangue B, mas se eu tenho IB em homozigose, B. IB com Izinho, sangue B. Beleza? Aí vem um detalhe, pensa, lembra aqui comigo. A e B são codominantes. Fechou? Quer dizer o seguinte, se por um acaso o cara é do sangue, é do tipo sanguíneo, A, B, como que fica essa brincadeira? Se o cara tem A, ele tem IA. Daqui a pouquinho eu te falo o que é o A, tá? Se o cara tem B, ele tem IB. Não existe outro genótipo para o cara que é sangue AB. Beleza? Se o cara é sangue AB, ele tem o IA e o IB no mesmo locus gênico. Fechou? Atenção, muita atenção nessa genética aqui, que isso aqui pode avacalhar a nossa vida, inclusive trazer algumas respostas para você que se pergunta algumas coisas, beleza? Depois eu comento sobre isso. O que acontece? Eu tenho aqui, então, o fenótipo A, fenótipo B, fenótipo AB, mas eu tenho também um fenótipo O. O cara que é sangue O, ele não tem nem IA, nem IB. O cara é O, tem nem A nem B. Quer dizer o quê? Ele tem que ter 2 alelos Izinho no mesmo locus gênico. Se você é sangue O, papai mandou um Izinho para você, mamãe também mandou um Izinho para você. Beleza? Atenção. Se eu levar em consideração o sistema BO humano, somente o sistema BO humano, nunca um casal onde um dos dois é AB vai ter um filho O. Fechou? Muita atenção nisso. Aí vem um detalhe. O que significa ser sangue tipo A, ser sangue tipo B e ser sangue tipo O? Atenção agora que nós vamos falar de histocompatibilidade sanguínea. Beleza? Lembrando sempre, isso aqui vai estar na minha cabeça o tempo todo. Belezinha? Bom, o cara que é sangue tipo A, atenção, o cara que é sangue tipo A, nas hemácias desse indivíduo, não só nas hemácias, em qualquer célula do corpo desse indivíduo, eu tenho, a gente já conversou sobre isso, glicocálix, beleza? Que são glicídios, são açúcares que vão determinar qual que é o tipo de célula que eu estou estudando. Fechou? Nesse caso aqui, o cara que é sangue tipo A, ele vai ter receptores de membrana apenas tipo A. Quer dizer o seguinte, o gene IA, ele determina a colocação desse tipo de glicídio no exterior das membranas das células que a pessoa tem. Detalhe, não é só em célula sanguínea, não. São em todas as células do corpo. Beleza? O cara
que é sangue B, o alelo IB vai determinar que nas hemácias desse indivíduo eu tenha receptores apenas do tipo B. Coloquei aqui receptores do tipo B. Então, como é que eu faço para saber se o cara é A ou B? Eu jogo uma substância no sangue dele e essa substância vai atrás desses receptores aqui para saber se o sangue é tipo A ou tipo B. Neste caso aqui, esses receptores, eles recebem o nome. Essa estrutura por fora da membrana, eu vou chamar de antígeno ou aglutinogênio. Beleza? O cara que é A tem antígeno aglutinogênio A. O cara que é B tem antígeno aglutinogênio B. Tá aqui. Fechou? Beleza. E agora, e o cara que é sangue tipo A, B? Aposto que já falou aí, né? O cara que é sangue tipo AB, ele vai ter nas hemácias dele antígenos A e vai ter nas hemácias dele também antígenos B. Quer dizer o seguinte, tanto o gene IA quanto o gene IB se manifestaram nesse indivíduo aqui. Lembra? Codominância gênica. Os dois alelos se manifestam em dose dupla. Fechou? Quando ele está em dose dupla, quando eu tenho o IA e o IB, eles se manifestam. Tranquilo? Bom, aí vem um detalhe. Sangue A, antígeno A na hemácia. Sangue B, antígeno B na hemácia. Sangue AB, antígeno A e B na hemácia. E o sangue O, tadinho? Como é que é o sangue O? Eu não vou ter nenhum tipo de antígeno, nem A, nem B, na hemácia do sangue O. O sangue O, a hemácia dele para os antígenos ABO, ela é lisinha. Isso aí é importante demais para nós. Presta atenção. Sempre que eu virar para vocês e falar assim, olha, eu estou com antígeno no meu corpo. Meu corpo vai reagir contra esse antígeno produzindo anticorpos contra ele. Então, vou me defender contra esse antígeno. Beleza? No sistema BO, existe essa defesa. Como é essa defesa? Viaja comigo aqui. O cara que é sangue A, o que seria estranho para quem é A? O antígeno A está no sangue dele. Então, qual seria o sangue estranho para esse camarada? Seria o cara B. Então, o cara que é A, o antígeno B é estranho para ele. Ele olha para o antígeno B assim. Beleza? Bom, atenção. O cara que é sangue A, ele tem no seu tipo sanguíneo, já nasce no sangue com anticorpo anti-B, que é isso aqui, ó. O anticorpo anti-B é um pentâmero, é um anticorpo pentamérico, assim. Isso aqui é o anticorpo que os caras que têm sangue A possuem. Isso aqui a gente vai chamar de anticorpo ou aglutinina. Então, tecnicamente, se eu sou A, quem é estranho para mim? O B. Então, eu tenho anticorpos anti-B na minha corrente sanguínea. No meu plasma sanguíneo, no meu soro, eu tenho anticorpos anti-B, que o B é estranho para mim. Anti-B, B estranho. Fechou? O cara que é sangue tipo A, o cara que é sangue tipo B, desculpa, ele vai ter no seu plasma anticorpos, fala aí na sua cabeça, anti-A. Porque o cara que é B, o sangue estranho para ele é o sangue A. Fechou? Isso faz com que o anticorpo anti-A, anti-B do sangue A reaja com a hemácia B do sangue B. Fechou? Atenção. Ó, o cara que é A tem anti-B. O cara que é B tem anti-A. E o cara que é AB? Gente, se ele tiver qualquer um dos dois, ele se mata. Então o cara não tem nenhum tipo de anticorpo. Tranquilo? Nenhum tipo. Se ele tiver um, ele causa a própria morte. Então, tecnicamente falando, o cara que é AB não tem anticorpos, não tem aglutinina nenhuma. Já vai fazer sentido total. Agora, o cara que é O, veja bem, o cara que é O, a hemácia dele não tem antígeno A e a hemácia dele não tem antígeno B. Quer dizer, moçada, que as duas coisas são estranhas para ele. Então, o cara que é sangue tipo O, ele vai ter anticorpo anti-A e também vai ter anticorpo anti-B. Ele vai ter os dois anticorpos. Quer dizer o seguinte, o cara que é O, ele acha estranho qualquer tipo de hemácia. A hemácia que tem antígeno, ele acha estranho. Antígeno anti-A e B, né? Apenas A e B. Então, o cara que é O, ele vai ter antígeno para atacar a hemácia A e a hemácia B.
ferrou. Porque você vai guardar uma coisa na cabeça para mim. Quando você, doutor, estiver colocando sangue no seu paciente, você tem que lembrar o seguinte, guarda na cabeça isso, porque isso aqui vai te fazer falta até na faculdade. O sangue que você está colocando no seu paciente não pode ser atacado pelos anticorpos que o paciente tem. Entendeu o que eu falei? Quer dizer o seguinte, se o cara é sangue A, ele tem anticorpo anti-B. Então, eu não posso colocar hemácias que têm antígeno B no sangue desse cara, porque senão ele vai atacar as células que estão entrando. Belezinha? Tecnicamente falando, isso aqui é fundamentalmente importante no processo de doação sanguínea. Por exemplo, olha para cá. O cara que é sangue O, ele pode doar para quem é sangue O? Claro que pode, porque o O suave, não tem problema nenhum. Beleza? Mas o cara que é sangue O, ele pode doar para o camarada que é A? Pode. Por quê? Porque o sangue O não tem antígeno A nem B. Ou seja, se eu pegar uma hemácia O e colocar no sangue A, o anti-B não vai achar nada para grudar na hemácia. Beleza? O cara que é sangue O, ele pode doar. Vou fazer aqui do lado. Para o cara que é B, pode. Porque o cara que é sangue O, ele não tem absolutamente nada para o B atacar. O cara que é O pode doar para o AB? Pode também. Porque o AB não vai atacar nada da hemácia O. Então o O pode doar para todo mundo. Beleza? Problemas. O cara que é A doa para o O? Não, porque se eu pegar uma hemácia A e colocar no sangue O, ele tem anticorpo anti-A. O cara que é sangue B doa para o O? Não, porque se eu pegar a hemácia B e colocar aqui, o anticorpo anti-B vai detonar ela também. Beleza? O cara que é AB pode doar para o O? Aí que não pode mesmo. Porque o cara que é AB, ele tem anti-A e anti-B. Ele tem antígeno A e antígeno B. O sangue O vai detonar também. Então, o sangue O não recebe de ninguém. Só que ele doa para todo mundo. É o chamado doador universal. Por quê? Ele não tem nenhum antígeno, mas tem os dois anticorpos. Aí você fala, pô, mas se eu colocar sangue O no cara que é A, vai dar alguma reação? Vai. Uma pequena reação que pode ser controlada pelo sistema imunológico do paciente. Uma pequena reação. Beleza? Agora, ó, o cara que é A doa e recebe, obviamente, do sangue A. O cara que é B doa e recebe do B. O cara que é AB, viaja aqui comigo, ele não doa para ninguém, porque o cara que é AB, ele tem antígeno A e antígeno B. Se eu colocar um antígeno A, o sangue B ataca. Se eu colocar um antígeno B, o sangue A ataca. Então, o sangue AB não doa para ninguém. O sangue que eu estou colocando no paciente não pode ser atacado por anticorpos que o próprio paciente tem. Falei? Beleza. Só que o AB, ele não tem nenhum tipo de anticorpo. Ele não ataca nenhum tipo de antígeno. Então, o sangue AB, ele recebe de B e recebe de A, amarrado. E também recebe do O. Beleza? E o AB, ele doa e recebe para o AB. Belezinha? Isso aqui, um esquema de histocompatibilidade sanguíneo relacionando o sistema ABO e a parte imunológica do sistema BO. Lembrando, quem é sangue A tem antígeno A nas hemácias e anticorpo anti-B. Quem é sangue B tem antígeno B e anticorpo anti-A. O AB, os dois antígenos e nenhum anticorpo. O sangue O, nenhum antígeno e os dois anticorpos. Fechou? Vou pegar isso aqui, vou apagar essa parte aqui para te mostrar uma coisinha rápida. Lembrando que a todo momento eu preciso disso aqui na cabeça de vocês, tá? Esse cruzamento monohíbrido. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui rapidíssima. Como que a gente consegue fazer em laboratório o exame para detecção de sangue? Veja bem, imagina comigo aqui. Vou imaginar comigo. Isso aqui é uma lâmina. E nessa lâmina, eu vou colocar duas gotas de sangue seu, duas gotas de sangue suas, beleza? Vou colocar uma gotinha aqui e uma gotinha aqui. São duas gotas de sangue suas. Tranquilo? Deixa eu te contar uma coisa. Vou pegar ali o antígeno B, o anticorpo anti-B. Isso aqui é um anticorpo anti-B. Presta atenção no que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é um anticorpo anti-B que eu encontro no sangue de pessoas com sangue A. Anticorpo anti-B, anti-hemácias B. Beleza? Bom, quando eu coloco hemácias B no anticorpo, junto com o anticorpo anti-B, olha o que acontece. Ele pega essa hemácia aqui, pega essa hemácia aqui
pega essa hemácia aqui também, pega essa hemácia e pega essa. O que esse anticorpo fez? Ele não neutralizou hemácias, ele ajuntou as hemácias. Esse processo aqui, muita gente erra chamando de coagulação sanguínea. Isso não é coagulação, galera. Coagulação é um processo intrincado bioquímico muito mais complexo que isso. O que esse anticorpo fez? Ele pegou as hemácias e colocou junto dele. Então, o que ele fez? Isso aqui, a reação do anticorpo anti-B com hemácias B e anti-A com hemácias A, a gente não chama de coagulação sanguínea. A gente chama isso aqui de hemaglutinação. Hema vem de sangue. Glutinação de aglutinação. Então, é a aglutinação de células sanguíneas que está fazendo isso aqui. Beleza? O cara que descobriu o fator ABO chamava-se Kallenstein. Esse camarada, ele descobriu que quando ele fazia transfusões de sangue em pessoas com sangue diferentes, o paciente morria. Quando ele abria, tinha um monte de gruminho ali nos capilares sanguíneos desse paciente. Ele descobriu o processo de hemaglutinação por causa do sistema BO. Ganhou o Nobel o menino com isso aí. Agora vem para cá. Como é que se faz esse exame, então? Veja bem. Uma lâmina com 2 gotas de sangue sua. Eu já falei que é hemaglutinação. Nessa lâmina, eu vou pingar aqui anticorpos anti-A, e aqui eu vou pingar anticorpo anti-B. Pinguei aqui anti-B e aqui anti-A. E eu vou ver a reação. O que acontece nessa reação? Beleza? Se por um acaso o anticorpo anti-A aglutinar e o anticorpo anti-B não aglutinar, gente, se o anticorpo anti-A aglutinar, quer dizer que o anti-A achou o A. Se o anti-B não aglutinou, quer dizer que o anti-B não achou o B. Se o anticorpo anti-A achou A, o anticorpo anti-A achou aglutinogênio A. Qual é o tipo de sangue que tem aglutinogênio A? A. Então, se eu tive um processo de aglutinação aqui com anticorpo anti-A, o sangue dessa pessoa é A. Fechou? Vamos fazer outro. Pinguei de novo os anticorpos. Aí, aglutinou aqui, ó. O anti-B aglutinou. O anti-B achou quem? O B. Então, se o anti-B aglutinou, o sangue do cara é B. Fechou? Anti-B pega B. Tranquilo? Bom, se o anti-B aglutinou, o sangue é B. Agora deixa eu fazer outra coisa aqui. Aglutinou aqui com anti-A e aglutinou com anti-B. Se aglutinou com os 2 anticorpos, quer dizer que o anticorpo anti-A achou aglutinogênio A e o anticorpo anti-B achou aglutinogênio B. Qual é o tipo sanguíneo da criatura? Se o anti-B aglutinou e o anti-A aglutinou, eu tenho um sangue tipo AB. Aí você se pergunta, como é que seria o sangue tipo O? O tipo O, o sangue O, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, ele não tem nenhum tipo de receptor para o sistema BO em relação a isso. Então, o cara que é sangue tipo O, quando eu pingo anticorpo anti-A e pingo anticorpo anti-B e nenhum dos dois aglutina, o cara é sangue O. Por quê? Porque na hemácia do indivíduo sangue O não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Beleza, meninos? Então, tecnicamente falando, é assim que a gente faz o exame de sangue para detectar tipo sanguíneo A, B, AB ou O. Tranquilo? Printzinho da tela para mim, que eu vou apagar isso aqui para a gente falar um pouquinho de sistema RH humano. Beleza? Print da tela, printou, lá vai eu apagar então. Enquanto eu apago aquela musiquinha no seu computador. Nesse momento de silêncio, a gente faz aquela oração para Nossa Senhora dos Vestibulares. Bom, atenção. Você está cansado de saber, quadro bem apagado é outra coisa, né? Você está cansado de saber que o sistema BO, então, ele envolve tipos de estruturas da hemácia. Se o cara é sangue A, ele vai ter aglutinogênio A. Se o cara é sangue B, ele vai ter aglutinogênio B. Se o cara é AB, ele tem os dois. Se o cara é O, não tem nenhum dos dois. Lembrando que se um dos genitores for AB, nunca para o sistema BO você vai ter um filhinho O desse casal. Beleza? Só que aí a gente sabe também que além de AB, você pode ser A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. A gente chama isso aí de sistema
de determinação sanguínea, RH. Lembrando que no sistema RH eu tenho genes, alelos, em cromossomos diferentes dos genes que determinam o sistema BO. Quer dizer, eu tenho um par de alelos diferentes para o sistema RH. Quer dizer o seguinte, aqui, no par de cromossomo número 8, eu vou ter o locus gênico ABO. E eu tenho no par de cromossomos número 1, o locus gênico, que eu vou chamar de RH. Beleza? Quer dizer o seguinte, eu tenho genes distintos operando em sistemas distintos de sistema sanguíneo. Fechou? Bom, quer dizer o seguinte, quando eu falo de fator RH, eu vou apagar isso aqui agora, porque eu já te falei o que eu queria, para eu aproveitar esse quadro. Quando eu falo de sistema RH, lembrando que são genes alelos diferentes dos genes que determinam o sistema BO. Eu tenho no sistema RH um gene Dzão e um gene Dzinho. Se eu representei Dzão, Dzinho, eu te falei no início do nosso papo, se eu representei Dzão, Dzinho, quer dizer que eu tenho um gene dominante, Dzão, e eu tenho um gene recessivo, Dzinho. Beleza? Esse gene Dzão, ele determina a colocação desse fator aqui na hemácia. Isso aqui eu vou chamar de fator RH. RH, porque ele foi descoberto pela primeira vez num macaco chamado Rhesus, do gênero Rhesus. Aí a galera originalmente colocou fator RH. O Dzinho, quando eu tenho o gene Dzinho, eu não tenho a produção do fator RH. Ou seja, uma hemácia de um indivíduo, aí eu vou desenhar a hemácia, ó, a hemácia, de um indivíduo que tem um gene Dzão, qualquer coisa aqui, eu vou ter na superfície da hemácia o fator RH. Isso aqui é o fator RH. Esse indivíduo aqui, ele vai ser chamado de indivíduo RH positivo. Beleza? Porque ele tem o fator RH. Então, para que ele tenha o fator RH, ele precisa de apenas um gene dominante no mesmo locus gênico para expressar o fator RH. Quando o indivíduo ele é homozigoto recessivo, ou seja, quando ele é Dzinho, ele não tem o fator RH. Esse indivíduo aqui, então, é chamado RH negativo. Beleza? Agora, atenção no que eu vou te contar. Quando nós somos sangue A, eu sou sangue A, eu já vou nascer com anticorpo anti-B. Beleza? O cara que é B já nasce com anticorpo anti-A. O cara que é AB, sem anticorpos nenhum, e o cara que é O já nasce com anticorpos anti-B e anti-A. Mas não é assim com o fator RH. O negócio é o seguinte, veja bem, se por um acaso eu pegar uma hemácia RH negativo e colocar no sangue RH positivo, será que essa hemácia aqui é estranha para esse cara? Não é. Por que não é? Porque essa hemácia aqui tem tudo o que tem. Aqui tem uma bolinha, aqui tem uma bolinha também. Só não tem o fator RH, mas essa hemácia não é estranha para ele. Beleza? Aí vem um detalhe, muita atenção aqui, meninos. Se eu pegar uma hemácia RH positivo e colocar no sangue negativo, o que isso vai desencadear? Veja bem, o cara que é RH positivo, ele tem o fator RH. O cara que é RH negativo, ele não possui o fator RH. Isso quer dizer que se uma pessoa do sangue RH negativo recebe sangue de uma pessoa positiva, ela está recebendo coisas que ela não tem, que é o fator RH. Então, a pessoa RH negativa, ela produz anticorpos anti-RH. Atenção. Se isso aqui acontecer, o indivíduo RH negativo vai produzir anticorpos contra as hemácias RH. Esse aqui é o anticorpo anti-RH. Atenção. Você sabe que quando eu produzo anticorpos, eu crio uma coisa chamada memória imunológica. Isso se mantém no meu corpo, para que eu não seja atacado de novo por aquele agente agressor. Beleza? Então, quando uma hemácia RH negativo positivo entra no sangue RH positivo, o sangue negativo vai produzir anticorpos contra o fator RH. Ele não tinha esses anticorpos até ser sensibilizado. E como é que ele foi sensibilizado? Entrando em contato com a hemácia positiva. Então, tecnicamente, quem é positivo não doa para o negativo, mas quem é negativo doa para o positivo. Isso quer dizer que o doador universal top da balada é o O negativo e o receptor universal é o AB positivo.
Fechou? Que recebe de todo mundo. Bom, dito isso, eu espero que você tenha entendido que se eu sou sangue RH negativo, eu não vou nascer com anticorpo anti-RH, mas eu vou produzir. Que hora que eu vou produzir? Quando eu entrar em contato com sangue positivo. Somente se eu for negativo, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque tem uma doença, quando cai em vestibular, que é igual uma bomba atômica na cabeça do povo, chamado eritroblastose fetal. Viaja comigo aqui, viaja comigo. Veja bem, eu vou usar o fator RH para a gente falar dessa doença, tá bom? Na verdade, ela tem tudo a ver com essa doença. Eritro vem de hemácia, blasto, de jovem. Blastose, morte de hemácias jovens no feto. Então, eu tenho a eritroblastose fetal. O que acontece aqui nessa doença? Presta atenção. Vamos pensar que aqui, isso não sou eu, isso aqui é uma mulher grávida, eu tenho uma mulher com sangue RH negativo. Beleza? Ela está esperando o primeiro filho, não estou falando que é o primeiro filho da vida dela, eu estou falando que esse é o primeiro filho RH positivo dessa moça. Tranquilo? Meninos, durante a gestação, sangue de mãe e filho não se encontram pela placenta. Você não tem encontro sanguíneo se a gestação for normal. Tranquilo? Só que, na gestação, no final do parto, pezinho do mim para lá, pezinho para cá, rompe vaso para cá, rompe vaso para lá, o sangue de mãe e filho inevitavelmente se encontram. Beleza? Vamos pensar comigo. Esse aqui é o primeiro filho RH positivo dessa moça. Aí o moleque foi e nasceu. Quando o moleque nasce, o sangue do filho entra em contato com o da mãe. Olha para mim. O sangue do filho entra em contato com o da mãe. Se o sangue do filho é RH positivo e ele entrou em contato com o sangue da mãe, o sangue do filho imunizou a mãe. Ele criou uma reação imunológica no sangue da mãe que é negativa. O que a mãe produziu, moçada? Ela produziu anticorpo anti-RH. Se a mãe produziu um anticorpo anti-RH, essa produção de anticorpo, se não fizer nada, vai continuar viável no corpo dela. Isso quer dizer o quê? Que ela criou uma memória imunológica produzindo anticorpos anti-RH. Então, esse anticorpo anti-RH está circulando. Aí tem um detalhe importante. Pela placenta, mãe e filho trocam coisas, inclusive anticorpos. Beleza? O anticorpo anti-RH, ele consegue passar pela barreira placentária. O anti-A e anti-B não consegue, porque eles são muito grandes, são pentâmeros. Mas isso aqui é um dímero. Beleza? Anticorpo anti-RH passa pela placenta. Viaja comigo, então. Essa mãe teve o primeiro filho RH positivo, suave. O moleque nasceu, tranquilo. Mas ele imunizou a mãe. Quando ele imuniza o corpo da mãe, a mãe começou a produzir anticorpos anti-RH. Essa mesma moça não fez absolutamente nada. Depois do nascimento do primeiro filho, e essa mesma moça, RH negativo, está esperando de novo uma criança RH positivo. Meninos, ela não produziu anticorpo anti-RH? Se ela produziu anticorpo anti-RH, esses anticorpos vão vencer a barreira placentária e vão atacar a criança que está sendo gestada. Sacaram? Então, quem vai tomar ferro? O primeiro filho? Não. O segundo filho positivo de uma mãe RH negativo. Isso é o que a gente chama de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Então, quem vai tomar ferro aqui? O segundo filho RH positivo de uma mãe RH negativo. O primeiro nasceu. O primeiro se viu para quê? Para imunizar o corpo da mãe, para mostrar para o corpo da mãe quem são as hemácias RH positivo. E a mãe, de pronto, produziu o anticorpo anti-RH. Só que essa produção, eu falei de pronto, mas não é na hora. Você demora um certo tempo a produzir. Beleza? Então, tecnicamente falando, quem tem eritroblastose fetal? O segundo filho positivo de uma mãe RH negativo. Beleza? Tecnicamente falando, isso aqui dá um pano para manga absurdo. Deixa eu te mostrar um probleminha aqui. Vamos pensar aqui no heredograma. Aqui eu tenho o pai, aqui eu tenho a mãe, e aqui eu tenho os filhinhos. Vou colocar 4 filhinhos aqui. Veja bem. Pai, mãe, primeira filha, segundo filho, terceira filha, quarto filho. Beleza. O que acontece? Nesse esqueminha aqui, isso aqui foi PUC Minas, tá? Nesse esqueminha, no heredograma, eu sempre vou colorir aquele indivíduo que tem a característica que eu quero. Beleza? O último filho ali teve eritroblastose fetal. Tranquilo? Se ele teve eritroblastose fetal, a pergunta é:
qual é o genótipo da mãe, do pai e dos filhos. Primeiro eu vou genotipar todo mundo que eu sei. Se esse aqui teve eritroblastose fetal, ele é Dzão alguma coisa, porque ele é sangue positivo. Para ser sangue positivo, ele tem que ter o Dzão. Beleza? Se ele teve eritroblastose fetal, é Dzão alguma coisa. Se esse aqui teve eritroblastose fetal, a mãe é RH negativo. Então, ó, esse moleque aqui é positivo e a mãe é negativo. Se a mãe é negativo, a mãe é Dzinho, ela é recessiva. Agora, e o pai? Se esse cara tem Dzão, quer dizer, quem mandou o Dzão foi o pai. Então, o pai, ele tem um Dzão pelo menos, ele é positivo. Beleza? Então, o pai tem um Dzão aqui. Fechou? Se, aí vem um detalhe, aqui eu tenho 3 pessoas. 3 pessoas. Esse menino não teve eritroblastose fetal? Então, um dos 3 aqui, ó, imunizou a mãe. Quer dizer que um dos 3 tem sangue positivo. Um dos 3, e não os 3. Então, um dos 3 aqui, desses 3 aqui, um é RH positivo. Por que que um é? Porque se um foi RH positivo e nenhum dos 3, nenhum dos 2 aqui tiveram eritroblastose fetal, quer dizer que os outros tem 2 aqui que são negativos. Esse aqui foi o primeiro, foi o próximo positivo depois da imunização. Então, eu tenho 2 indivíduos aqui RH negativo. Sabe por quê? Porque se um desses 3 fosse positivo também, eu teria 2 positivos. O primeiro imunizou a mãe, o segundo ia ter eritroblastose. Então, aqui dentro, um dos 3 imunizou a mãe. Então, tem um positivo para 2 negativos. Se 2 aqui são negativos, para ser sangue negativo, tem que ter o Dzinho. Olha o Dzinho do pai aqui. Beleza? Então, um desses 3 positivos imunizou a mãe. Quando imunizou a mãe, ela detonou o 4º filho. Tranquilo, moçada? Nesse caso aqui, a gente viu um panorama de eritroblastose fetal relacionando fator RH e relacionando o sistema de doença hemolítica do recém-nascido. Muita atenção. Na eritroblastose fetal é o 2º filho positivo após o nascimento do primeiro filho positivo. Não é o 2º filho da mãe. Filho da mãe é ótimo, né? Não é o 2º filho da mulher, e sim o 2º filho positivo de uma mulher negativo. E sempre que houver eritroblastose fetal, quem toma ferro é a criança. Beleza? Não é a mãe não é a criança que transporta o sangue para o filho, não. Tranquilo, moçada? Beleza? Penúltima aulinha nossa. Última aulinha nossa foi de ciclo menstrual. Penúltima aulinha nossa na cabeça. Vamos gravar antepenúltima daqui a um certo tempo. Um beijo no coração de vocês. Tudo de bom. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, a gente está aqui no determinante. Vamos mandar bala nisso aí. Fazendo exercício agora com força. Beleza? Até mais, moçada. Um beijo no coração. Em pé.